Bem-vindo a mais um vídeo feito para você. Hoje vamos visitar dois fortes de diferentes aparências, um quase na praia, o outro no centro da Flórida, um no final do século XIX e outro no início, e tiveram experiências distintas também. Raul mostra uma trilha no Fort King e explica como recebemos água potável em nossas torneiras do aquífero floridiano. Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Chegamos no Forte de Soto, nas praias de St. Petersburg. O Ford é escavado para dentro da terra. Está dentro da terra? É, olha aqui. Olha aqui, em formato de 3. Protegido por areia. Sentindo-se em risco, os cidadãos de Tampa exigiram defesas militares para a Bahia e conseguiram. O secretário de guerra concordou e ordenou a construção do forte permanente para defender a Bahia. No final de 1898, começou a construção que terminou em 1900 e foi denominado Forte de Soto, em homenagem ao famoso explorador espanhol Hernando de Soto. Em 1922 foi fechado e no ano seguinte foi abandonado com um zelador. Após a Segunda Guerra Mundial, o Condado de Pinellas comprou o forte do Departamento de Guerra. Em 1963, o Forte de Soto Parque foi oficialmente inaugurado. Aqui estamos dentro do forte. Aqui arrumava. Esta gira é tudo canhão. Tudo Ah, essa chão. aqui? Sim. Ah, tá. Esta mexe a posição para cima e para baixo. Essa aqui. Esta. Tudo a superfície gira. E devia ter esse freio aí de algum modo aí no chão. Sim. Isto no final. Esse é um forte diferente. Por quê? Porque ele é cavado para dentro. Sim, porque ele está para proteger a entrada do porto. Só para isso. Por isso que eu falei, ele é diferente. É. Para proteger a entrada. Embora as enormes armas colocadas no forte nunca tenham sido disparadas em defesa da Baía de Tampa, algumas delas permanecem para os visitantes verem. Hoje, o parque é um destino popular para quem deseja aproveitar o ar livre e o sol abundante da Flórida, recebendo mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Nós vamos subir. Ali é a entrada do mirante do forte. E aqui é a entrada da praia. Uma praia muito bonita aqui. Golfo do México. A praia é muito bonita. As praias nos Estados Unidos, elas são assim meio matagal. Não é que nem no Brasil que acaba a rua, já vem a praia.
E aqui o Fort King, no centro da Flórida. O Fort King estava no limite de uma linha que havia sido traçada. Uma linha que dividia a terra designada para os seminoles da terra dos colonos americanos que queriam a terra para si. Como a linha era redefinida uma e outra vez, uma extensa batalha se seguiu. De um lado da linha era a batalha designada a remover a ameaça hostil, os índios, e para preparar a terra para os colonos. Mas do outro lado da linha, esta foi uma batalha contra a agressão do homem branco e roubo de uma terra e modo de vida que pertencia para o povo nativo desta terra. O primeiro forte foi construído em 1827 para proteger os seminoles e as terras designadas de colonos brancos. O governador e o agente indiano escolheram a localização do forte em base a 3 requisitos: uma colina defensável, uma fonte próxima e confiável de água potável e a presença de madeira para poder serrar e fazer a construção. Tinha dentro quartéis, aposentos de oficiais, cozinhas, refeitórios e munições. Após o ataque de Osceola ao Fort King, em 1835, o forte foi abandonado pelos militares em 1836. Em julho daquele mesmo ano, o Fort King foi queimado pelos seminoles. Com as hostilidades crescentes entre colonos e seminoles, o exército dos Estados Unidos reconstruiu o Fort King um ano depois dele ser queimado. E aqui é a entrada dele. Vamos a entrar en la torre. Ahí está mi carro. Em 1842, a guerra foi declarada encerrada e a última das tropas foi retirada em 1843. O prédio foi abandonado e os primeiros residentes desmontaram completamente o forte para recuperar material de construção. Daqui vemos uma visão ampla do forte. Há uma ilustração e uma descrição de texto em uma entrada do diário do capitão Sprague, feito enquanto ele estava servindo no forte. Os achados arqueológicos apoiam as descrições dele. Este forte teve una función fundamental en la guerra contra los seminoles. Las 3 guerras, ¿no? Fueron 3 veces, pero la localización do forte prácticamente no centro da Florida. Ele teve una función muy importante en abastecimiento dos soldados, retirar a los indios que estaban demasiado agresivos contra las personas que estaban vindo a vivir, ¿no? Los pioneros, y los indios encrencaban con ellos. Tem muchas casas construidas aquí perto, todo poblado, mas 150 años atrás era prácticamente imposible vivir, morar aquí. O pessoal que quería plantar, criar gado, era también arriscar a vida. Aquí estou numa trilha em volta do forte. Tem deixado tipo um parque, a vegetação ainda original, mas eles abriram um caminho que dá para percorrer. Vamos a ver se tem mais alguma coisa. Se sente um cheiro da natureza, das plantas, perfume de flores. Algunos árboles tienen una marca verde. ¿Están viendo? Probablemente sea referencia da trilha. Sí, esas marcas verdes deben ser camino que tienen que hacer para seguir la trilha, para no se perder. Incrível. Como un tiempo atrás, ese lugar que estoy caminando ahora era el lugar que los indios acechaban y acampaban para atacar el fuerte, intentar matar a los soldados. Si no me equivoco, es una milla, 1,6 kilómetros. Otro banco. Y aquí tengo un lago pequeño. Marca verde.
Está todo lleno de plantas ahí encima de él. The Zip Springs. Esa agua era agua que era fornecida, no tienen ni un encanamento, ni bombeamiento, ni nada, así que probablemente cargaban agua a Teoforte, mas es una fuente de agua conectado a acuífero floridiano, es lo que dice aquí en el papel. O sea, es agua fresca o tiempo todo, agua potable, prácticamente en toda Florida. Toda Florida está conectada con acuífero floridiano, que ven agua do norte y va descendo pro sur. Y aquí en la Florida, agua no es encanada durante longas distancias, sino que se hace en pozos y as usinas de potabilización procesan para dejarla completamente limpa, fuera de impurezas, totalmente potable. Pero son locais, só hacen los pozos y pegan agua, porque a agua está muy perto da superficie. Les hicieron bien en colocar esas marcas verdes, así el pessoal no se pierde. Y Marília dice que me esperaba no carro, así que sí, él está lá perto. A ver si de aquí consigo abrirle la puerta. Sí, ya voy a abrir. Abrió. Bueno, estou saindo da floresta. Mas vamos por carro. Temos mais lugares para visitar. Así que venham com a gente. Bom dia! E nós estamos aqui para dar um oi para as pessoas que deram nome e a cidade. A Maria Tereza de Chicago, Elder de Las Toscas, Glauco de São Paulo, Freddy de Rio Grande do Norte. Meu primo, Silvio, nos lembrou que a gente ainda não deu o nome por ursinho. Então, eu aqui venho pedir, até o próximo vídeo, quem quer dar mais sugestão de nomes, que dê no comentário agora. É oportunidade agora, a última. E nós vamos fazer um sorteio, vocês vão poder votar no melhor nome No Instagram. no Instagram. A nossa conta vai estar aqui embaixo, que é @StrataOnTheRoad. Então, lá vocês vão poder votar no nome que vamos escolher. Tem vários nomes aqui, mas vamos lá. Dê a sua sugestão. Ursinho, para quem não sabe, é o nosso mascote, companheiro de viagem, e está sempre no carro com a gente. Eu tô adorando os comentários de vocês. Tô respondendo todos eles, não deixo de responder nenhum. Comentários e dúvidas. Se tem dúvida, qualquer pergunta que queiram fazer, façam que a gente vai responder. Sim, quero pedir, dar like, comentar e se inscrever. E apertar a campainha. Bem-vindo aos novos inscritos. E se você está assistindo até agora e não se inscreveu, poxa, a gente fica muito triste. Deixa a gente alegre, se inscreve. Sim. Estamos esperando, hein? Também uma grande alegria que recebemos é que várias pessoas que moram aqui na Florida e não conheciam os lugares estão visitando os lugares porque estão conhecendo o nosso canal. Isso nos deixou tremenda alegria, né? Verdade, Sim. verdade. É um prazer muito grande pra gente, porque a gente está fazendo isso para que vocês conheçam, para que vocês possam visitar. E eu achei super legal isso, porque esse é o intuito desse canal. Mostrar para vocês, não é mostrar a nossa vidinha de viagem. A gente mostra também, mas o intuito é mostrar para vocês os lugares. E tem tanto lugar aqui na Flórida que também tem para visitar. Nós temos uma lista enorme. Esses lugares a gente não conhecia. E se não fossem vocês, talvez a gente não conhecesse. Verdade que sim. Não é? Então... O canal é um incentivo para nós passear, realmente. Sim. Então,
Vem com a gente. Bom, por agora nos despedimos e agradecemos que estejam assistindo até agora. Dê likes e comente o que achou desse vídeo de hoje. Aqui tem indicação de outros 2 vídeos que achamos que possa te interessar. Na próxima semana, venha conferir nosso novo vídeo, todo domingo às 5 da tarde. Vem com a gente!